Oitavo ano, quarta aula, então, sobre as ideias iluministas na América. Na aula passada, nós terminamos a Conjuração Mineira, falamos dos conjurados. Vocês perceberam que foi sim um movimento importante, muito embora ele não tenha de fato ocorrido. Então, foi um movimento que foi pensado, planejado, mas que na última hora acabou sendo interrompido mediante a denúncia que um dos envolvidos fez à coroa portuguesa. Bem, o fato de ter dado errado em Minas Gerais não desanimou grupos de outras regiões a tentar essa separação de Portugal. Na aula de hoje, nós vamos ver mais um movimento desse tipo agora na Bahia, a Conjuração Baiana. Vamos conhecer um pouco mais então sobre a Conjuração Baiana. Então, como eu acabei de dizer, apesar das falhas que ocorreram aqui na região das Minas, essas ideias separatistas continuavam. A insatisfação com a coroa portuguesa aumentava cada vez mais. Bem, aí na Bahia, diferente do que aconteceu aqui em Minas Gerais, que foi um grupo mais de elite que participou e que liderou todo o movimento, na Bahia nós tivemos a participação de escravizados, tivemos a participação de pequenos comerciantes, de artesãos, de militares de baixa patente, e também de alforriados e afrodescendentes livres, ou seja, pessoas que foram escravizadas e conseguiram a sua liberdade. Quais foram os motivos para se fazer a Conjuração Baiana? Bem, para começar, a crise econômica, uma falta de recurso muito grande e um abandono por parte da coroa portuguesa para tentar resolver a situação dessa população que estava vivendo numa situação bastante difícil economicamente. Para piorar a situação, como a produção de riqueza estava baixa, ainda se cobrava altos impostos. Vamos lembrar o seguinte, a Bahia faz parte do Nordeste brasileiro e foi uma das regiões que se produziu em grande escala a cana-de-açúcar antes da mineração. Acontece que quando a produção de açúcar estava no auge, esse lugar era bastante atendido pela coroa portuguesa, tinha bastante atenção da coroa portuguesa. Quando o açúcar entra em declínio e a mineração começa a crescer, é para a região das Minas que Portugal começa a olhar. De forma que vocês se lembram que, por muito tempo, a capital do Brasil era Salvador. Quando começamos a exploração de ouro na região das Minas, essa capital sai da Bahia, de Salvador, e vem para o Rio de Janeiro para ficar mais próximo da região das Minas. E com isso, não só a atenção desviou da Bahia para a região das Minas, como também todos os recursos, os apoios que a coroa dava até então, agora foram interrompidos. E a situação da produção de cana estava baixa e ainda tinha altos impostos cobrados. Havia um predomínio do comércio português na região, então dificultava muito o trabalho dos comerciantes locais, porque os comerciantes portugueses tinham monopólio do comércio. Então, quer dizer, em determinados produtos, apenas portugueses poderiam trabalhar. Os comerciantes brasileiros eram proibidos. Então, isso dificultava ainda mais a vida dos comerciantes por conta da grande quantidade de comerciantes portugueses que havia na região. Houve uma falta de alimentos muito grande por conta da redução da produção não só de alimentos, mas onde era produzido alimento, parou de produzir alimento para produzir cana-de-açúcar, para dar conta da demanda da produção de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é muito lucrativa, mas ninguém vai viver só comendo, só da cana-de-açúcar. E a cana tem um problema que ela desgasta rapidamente o solo, ela deixa o solo devastado. Isso é muito ruim para a produção de alimentos em momentos futuros. Então, a devastação do solo e a eliminação da produção de alimentos para produzir cana-de-açúcar vai aumentar ainda mais a miséria da região. Bem, a Conjuração Baiana também vai ser conhecida como Revolta dos Alfaiates. Então, se vocês verem algum exercício, algum livro, algum outro lugar falando da Revolta dos Alfaiates, é a mesma coisa da Conjuração Baiana. Assim como a Conjuração Mineira é também dominada de Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana também é denominada de Revolta dos Alfaiates. Por que esse nome? Porque na liderança havia vários alfaiates. Alfaiates, como vocês devem saber, são aqueles profissionais que costuravam roupas, faziam ternos, roupas em geral. Mas hoje nós conhecemos, é uma profissão que está quase extinta, quase não se existe mais,
de pessoas que confeccionam terno sob medida, né? Faz roupa sob medida. Então, naquele momento, os alfaiates participaram, estavam na liderança desse movimento. Eles se inspiraram não só na Confidência Mineira, que teve aqui no Brasil, mas embora tenha falhado, ela serviu de inspiração sim, mas se inspiraram na Revolução Francesa de 1789, que nós já estudamos, porque ela funcionou, e também na independência do Haiti. Nós teremos um momento só para falar sobre a independência do Haiti. O diferencial da independência do Haiti é porque essa revolta foi realizada por escravizados. Então, o Haiti é uma pequena ilha, Haiti divide uma ilha com a República Dominicana. A República Dominicana era colônia espanhola e o Haiti era colônia francesa. Então, lá no Haiti, a população de escravizados era muito superior à população branca. Fizeram uma revolta onde eles conseguiram eliminar essa população branca e ocupar o poder, tá certo? Tiveram problemas depois, não conseguiram administrar o território, acabaram cedendo a administração para brancos, para europeus outra vez, mas o fato deles conseguirem fazer uma grande rebelião e dominar o território, conseguir o poder, chamou a atenção do mundo inteiro. Então, aqui eles se inspiraram também no movimento haitiano para tentar fazer igual aqui no Brasil. Só que para atrair a população, eles acabaram espalhando panfletos para anunciar as ideias, falar sobre as ideias, promover as ideias separatistas, né? E um diferencial da Conjuração Baiana com relação à Conjuração Mineira é que eles defendiam o fim da escravidão. Vejam, aqui em Minas Gerais, na Conjuração Mineira, quem participou do movimento era uma elite econômica, que trabalhava nas minas e queriam separação não do Brasil, mas da região das minas de Portugal, para se enriquecer ainda mais com a exploração das minas. Mas vejam, eles ainda queriam a manutenção da escravidão, porque eram os escravizados que fariam o trabalho nas minas. Aqui na Bahia, quem movimentou toda a Conjuração era o grupo mais pobre, não era necessariamente uma elite. E tinha uma participação de escravizados muito grande. Então é óbvio que eles querem o fim da escravidão. Tá certo? Então o diferencial entre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira é que a Conjuração Baiana defendia o fim da escravidão. O problema é que quando eles espalharam os panfletos para poder atrair as pessoas para participar do movimento, isso também alertou as autoridades. Então, as autoridades se mobilizaram e foi lá e acabou com o movimento. Então vai ser mais um daqueles movimentos que não ocorreram. Nós estudamos porque a ideia foi importante, a defesa foi importante, ela pode ser considerada um movimento para tentar separar o Brasil de Portugal, mas mais uma vez foi frustrados porque as autoridades portuguesas ficaram sabendo e acabaram abafando o movimento. E assim como aconteceu em Minas Gerais, as punições foram severas. Os líderes, como era de maioria afrodescendentes, foram condenados à forca, foram executados, foram condenados à morte. Já os ricos, os ricos que participaram do movimento, foram condenados à prisão apenas. Então, até nisto você percebe uma diferença de tratamento. Os pobres foram mortos e os ricos condenados à prisão. Então, um movimento importante, mas que infelizmente também não ocorreu. Então, aqui nós terminamos a nossa quarta aula sobre a Conjuração Baiana, outro movimento importante que teve inspiração nas ideias iluministas e nos movimentos que ocorreram mundo afora, também inspirado nas ideias iluministas.